Boa noite, pessoal. Me chamo Fernanda e estou aqui para fazer a introdução do nosso tema, que é sobre o desenvolvimento da identidade da criança, que começa ali quando a criança já difere-se objetos a pessoas e também se vê diferente dos demais. Vou apresentar a vocês os tópicos que serão discutidos durante esse vídeo. Vamos começar falando sobre o desenvolvimento do autoconceito, que são sistemas representativos. Também vamos falar sobre autoestima, comportamento pró-social e crescimento emocional, influências de jogos e recursos tecnológicos no equilíbrio biopsicossocial da criança, que é muito discutido na atualidade, né? Se é certo, se não, como que isso influencia. E por fim, a criança na atmosfera familiar. Bom, espero que vocês tirem bastante proveito desse trabalho. Agora eu deixo com os meus colegas. Obrigada. Tudo bem? Me chamo Thiago, vim aqui para trazer um pouco da questão do autoconceito, na segunda infância. Bem, como o próprio nome já fala, autoconceito é você se autoconceituar. A Papalha vai dizer que é uma construção cognitiva de um sistema de representações descritivas e avaliativas sobre a nossa pessoa, que determina como nos sentimos sobre nós mesmos e orienta nossas ações. Então, é como você se sente sobre você, como você se conceitua, como você se identifica praticamente. Por mais que o autoconceito seja parecido com a autoconsciência, os dois não são o mesmo. Só que o autoconceito, ele vem desde a autoconsciência. A partir dos primeiros passos, à medida que a criança desenvolve a autoconsciência, ela torna mais claro a capacidade cognitiva de lidar com as tarefas. Isso vai acontecer na infância, na adolescência e até mesmo na vida adulta. Antes da questão do autoconceito, existe a autodefinição. Então, e ela vai passar por um período de mudanças dos 5 para os 7 anos. A autodefinição das crianças é o modo que elas se descrevem, normalmente entre os 5 a 7 anos, refletindo o desenvolvimento do autoconceito, ainda não bem estruturado, mas já presente. O livro da Papalha traz o exemplo de Jason, e Jason ele vai dizer acerca da casa onde ele mora, dos pais, da mãe dele, da irmã, do gato. Ele vai dar uma definição bem superficial das coisas. Então, por mais que assim a gente não possa exigir muito de uma criança de 4 anos, isso é bom para a gente entender a ideia dessa mudança, dessa autodefinição, porque ele menciona habilidades pessoais como correr e escalar, e não capacidades gerais como ser atlético. Então, suas associações são sempre positivas, mais irreais. Então, com o autoconceito, ele seria capaz de conseguir se autodefinir, mas de forma tanto coisas boas quanto ruins, como ser popular, ser tímido, ser nerd, ser atlético. Porque se pararmos para pensar, uma pessoa não é feita apenas de coisas boas, mas nós também temos nossas qualidades, nossos defeitos. E a capacidade de se autoconceituar é você conseguir colocar isso para fora, colocar tanto os seus pontos positivos quanto negativos. É isso, muito obrigado. Na terceira infância, as crianças por volta dos 7 ou 8 anos de idade começam a ter um olhar sobre si mesmas mais consistentes, realistas, equilibrados e abrangentes. Isso se dá à medida que elas formam sistemas representativos, que são autoconceitos amplos e inclusivos que integram vários aspectos da identidade. Ou seja, a criança ela começa a integrar aspectos específicos de sua identidade em um conceito geral e multidimensional. Um exemplo é quando a criança ela diz que é uma boa jogadora de futebol, mas é ruim em língua portuguesa. Segundo Papalha, a autoestima é o julgamento de cada pessoa sobre o seu próprio valor, que pode ser alto ou baixo. Além disso, Lima define a autoestima como a certeza das pessoas sobre a sua capacidade de pensar e enfrentar os desafios e dificuldades da vida. Alcântara aborda essa questão e define a autoestima como uma atitude em relação à própria criança.
pois é uma forma habitual de pensar, amar, sentir e estar consigo mesmo, ou seja, sempre disponível. A autoestima é a base da personalidade. A autoestima não é inata, é adquirida de acordo com a história de uma pessoa. Se uma criança adquire um conceito de autoestima aos 8 anos, seu comportamento antes dessa idade indica que ela já o possui. Marquesas também afirma que quando as crianças entram em contato com o mundo pela primeira vez, a autoestima começa a se formar. A base de segurança e aceitação oferecida durante esse período pode levar a um maior ou menor alívio em relação a problemas futuros. Pessoal, então na terceira infância é que acontece um crescimento emocional, que é caracterizado por uma maior conscientização na criança dos próprios sentimentos. Então ela começa a perceber que sente e ela começa a distinguir o que sente. Se ela se percebe, ela começa a ter um controle emocional maior, né? E se ela se percebe, ela consegue verbalizar essas emoções, esses sentimentos conflitantes. E também, se ela se percebe, ela começa a enxergar o outro, o seu sofrimento. Então, o altruísmo começa a ser desenvolvido. Bom, é uma fase também de autorregulação emocional, que contempla um controle voluntário das emoções. Então, crianças que apresentam controle voluntário das emoções baixas são crianças que elas tendem a se frustrar mais facilmente, elas tendem a ser mais irritadiças. Então, olhando para isso, a gente pode prever alguns comportamentos futuros, ou olhar para o futuro e já começar a trabalhar em cima disso. Em contrapartida, as crianças que desenvolvem um controle voluntário das emoções mais altas, elas tendem a ter respostas emocionais mais adequadas, né, às situações, ou elas não vão manifestar emoções negativas em situações inapropriadas. Bom, conforme a gente já falou sobre a percepção da criança ser melhor desenvolvida nessa fase, a criança ela percebe também a cultura na qual ela está inserida e se desenvolve. E em relação às manifestações emocionais, ela começa a aprender dentro dessa cultura qual é a maneira adequada dela se manifestar emocionalmente. Então, para que não haja nenhum tipo de rejeição, ela vai aprendendo a maneira que essa sociedade tem como aceitável da manifestação das suas emoções. Nessa fase da terceira infância, acontece também a autorregulação. É uma fase de autorregulação emocional e experimentação. A criança, ela não está completa nessa fase, ela está aprendendo, né? Então, através das suas experiências, ela vai desenvolver essa autorregulação emocional. Para isso, é muito importante a figura do cuidador, né? É ele que vai dar esse suporte para a criança. Então, são 2 pontos a serem observados. Primeiro, a criança ela vai observar esse cuidador, como é que ele reage, é a fase de experimentação. Se ele tem reações adequadas aos eventos, né, tem emoções, manifestações emocionais adequadas aos eventos que ele vive, essa criança está observando. Se ele não tem reações emocionais adequadas aos eventos, a criança também está observando. Então, é preciso estar bem atento a isso. Por um outro lado, existem as experiências próprias da criança. É claro que a gente tem que levar em conta a individualidade de cada um, a subjetividade de cada um. Então, quando a criança for viver suas próprias experiências, mesmo que ela não esteja olhando, né, nesse momento para o cuidador, é importante que o cuidador esteja olhando para essa criança. E se essa criança começa a ter manifestações emocionais discrepantes, cabe a ele, né, ajudá-la nessa autorregulação. Esse suporte na construção da autorregulação emocional da criança que os cuidadores dispendem vai ajudar a formar a base de habilidades pró-sociais dessa criança. Ou seja, o comportamento pró-social, que é definido
como um comportamento intencional, voluntário, em benefício do outro. É o tal altruísmo, né, que a criança começa a desenvolver. Com o passar da idade, não significa que todos os padrões comportamentais vão aumentar. Foi observado que em crianças em idade de pré-escola, eles têm uma propensão maior a confortar. Já as crianças na terceira infância, elas têm uma capacidade de oferecer ajuda física e verbal a quem precise. E elas também são mais empáticas e inclinadas ao comportamento pró-social. Essas crianças também sabem lidar de uma forma mais construtiva com situações sociais e elas são mais livres de emoções negativas. É isso. Desde muito cedo, as crianças têm contato com algum tipo de informação tecnológica, seja um celular, um tablet, um computador ou até mesmo uma TV. A utilização da tecnologia, cada vez mais precoce e frequente, provoca vários questionamentos polêmicos quanto ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e social da criança, uma vez que elas acabam substituindo as amizades reais pelas virtuais e optam por se divertirem através de jogos eletrônicos. As mesmas acabam não expressando publicamente seus sentimentos, aflições e desejos, com isso acabam isolando-se dentro de seus quartos, já que encontram um meio de fuga da realidade dentro da tecnologia. Por meio disso, em alguns casos, tornam-se crianças isoladas, propensas a desenvolverem depressão cada vez mais cedo. Apesar da tecnologia contribuir grande parte negativamente na vida das crianças, algumas pesquisas apontam que, ao apresentarem maior contato com computadores, elas tendem a serem mais inteligentes, desenvolvendo maiores habilidades em escrita e aumentando seu vocabulário, sendo assim um grande aliado no ensino tanto na escola quanto em seu lar. Ainda falando sobre a influência de jogos e recursos tecnológicos no equilíbrio biopsicossocial da criança, é importante ressaltar as possíveis doenças que podem ser adquiridas pelas mesmas quando fazem uso desequilibrado de tais recursos. Como dito anteriormente, esse acesso facilitado que a criança tem à tecnologia pode fazer com que ela se distancie de seu grupo de convivência, se isolando dos demais. E esse isolamento pode levar ao sedentarismo, que causa doenças como a diabetes e até mesmo a obesidade. Isso acontece porque a criança já não sente mais a necessidade de sair de casa para conviver com outras pessoas, brincar como crianças de antigamente faziam. Brincavam de amarelinha, pega-pega, pique-esconde, e isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo e físico da criança. Porém, hoje em dia é muito mais simples que ela esteja dentro de casa, na frente da televisão, do celular ou do tablet, do que sair de casa para brincar com outras crianças. É muito mais cômodo, digamos assim. Então, o mais recomendado é que não seja cortado totalmente o uso da tecnologia, mas que ele seja feito de forma moderada e com fiscalização constante, para que assim esses possíveis riscos possam ser evitados. A família tem sido compreendida como o principal espaço de socialização do ser humano. É onde a criança cresce, se desenvolve e começa, a se apropriar das novas culturas, novos povos e determinada sociedade. Nesse sentido, a relação familiar garante, a apropriação de novos hábitos, culturas e que também as necessidades básicas, da criança sejam atendidas da melhor forma possível. No entanto, sabemos que o conceito de família é algo que está em constante construção e reconstrução. Dessa forma, é importante salientar que o entendimento, de família é mutável. Hoje nós vivenciamos diversos arranjos familiares, o que indica que a família de composição heterossexual não sejam os únicos formatos presentes na sociedade brasileira. A família não é apontada como o único espaço de mediação e construção da subjetividade de uma criança. Pelo contrário, todas as relações que elas estabelecem em sua realidade são importantes e condicionam seu desenvolvimento como pessoa. A família tem um enorme papel na vida de uma criança, é a sua primeira base e influência. É com ela que a criança cresce, se desenvolve, aprende os primeiros passos e condutas. A família é responsável por educar, ensinar e introduzir a criança na sociedade.
e principalmente impor respeito e incentivar, né, que as crianças elas façam as coisas corretas. A partir do conceito de família, surge o questionamento de como o relacionamento entre pais e filhos eles se transformam e a atmosfera, né, e estrutura familiar influenciam no bem-estar das crianças. O lar e as pessoas que ali vivem são uma parte importante da vida para a maioria delas. Para entender, né, a criança é preciso olhar a família e também o ambiente. Essas, por sua vez, né, são afetadas também para o que acontece além do muro da estrutura familiar. Então, o nível econômico dos pais, o trabalho, as relações afetivas, alteração no tamanho da família, divórcio, novo casamento, tudo isso são responsáveis pela alteração no ambiente e, consequentemente, do desenvolvimento da criança. As influências mais importantes do ambiente familiar para o desenvolvimento de uma criança vêm da atmosfera do lar. Um fator de contribuição para a atmosfera familiar vai se a família ela é sustentadora e amorosa ou dominada por conflitos. Estudos mostram que crianças, né, expostas a conflitos, parentalidade ineficaz, discórdias, têm tendências a apresentarem, né, comportamentos internalizantes, como ansiedade, depressão e também os comportamentos externalizantes, que seriam agressividade, desobediência, hostilidades, brigas. Outro fator que contribui para a atmosfera familiar é como os pais, né, eles lidam com as necessidades dos filhos de tomarem as suas próprias decisões em determinada época da vida, principalmente, né, na época escolar que os filhos estão inseridos, que começam, né, os questionamentos, as vontades e os próprios interesses. Outro aspecto ainda é a condição econômica da família, né? Como o trabalho dos pais, eles afetam o bem-estar das crianças, se eles têm, né? Se a família ela possui dinheiro suficiente para suprir e gerir as necessidades da criança. Geralmente, né, crianças na idade escolar, elas passam mais tempo fora de casa com os colegas do que quando eram mais novas. Elas estão na escola, envolvidas com os estudos e geralmente, né, têm menos tempo para fazer as refeições diárias com a família. Como já foi dito anteriormente, né, as pessoas da família, do lar que ali convivem com aquela criança têm papel fundamental, né, no desenvolvimento da mesma. Com isso é muito importante ter um tempo ali que eles consigam conversar, ficar juntos. E de que forma, né, pode ser feito esse contato com a criança se tem pais que trabalham fora, muito atarefados. Então aí entra o questionamento. De que forma, né, as famílias ocupadas elas podem encaixar aí as refeições em grupos, né, em seus horários, porque as refeições elas interferem, né, direta e indiretamente na saúde e no bem-estar, né, dessa criança. Então é muito importante que seja feito esse contato. Então fica aqui um depoimento de um profissional a respeito. Olá pessoal, meu nome é Heloísa, tenho 25 anos, sou graduada há 2 anos em nutrição e atuo na área de nutrição materna e infantil. Foi a área de atuação que eu escolhi ainda durante o estágio, onde tive a oportunidade de trabalhar em escolas e creches. E hoje eu vim abordar um assunto sobre família, trabalho e alimentação. Para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como o trabalho dos pais acaba afetando o bem-estar dos filhos. Bom, nós sabemos, não é novidade para ninguém, que a falta de tempo tem sido a maior inimiga de todos os tempos, não é mesmo? As agendas sempre lotadas, o trabalho tomando a maior parte do dia, da semana, e acabamos deixando sempre o lazer e a família em segundo plano, sem nem ao menos perceber. Só que a atenção e tempo voltados para os filhos é extremamente importante no desenvolvimento dessa criança. Então, é importante no desenvolvimento social, para o desenvolvimento psicológico, emocional dessa criança. E essa falta de presença acaba implicando no rendimento escolar,
na socialização com os colegas, gerando frustrações, ansiedade e até mesmo transtornos psicológicos e alimentares. O que nos leva a outra questão importante, que é a alimentação em grupo. Com a falta de tempo, a gente sabe que é difícil encaixar ali uma refeição onde todos da casa consigam fazer as refeições juntos. É bem difícil, porque cada um tem um horário diferente. Às vezes os pais saem de casa, as crianças estão dormindo, e chegam em casa, estão dormindo, então é bem complicado. Mas é importante que a família tente se organizar para pelo menos fazer uma refeição em grupo, ou café da manhã, ou jantar. Isso vai criar uma memória afetiva na criança. Vai se tornar um momento prazeroso para ela, um momento de afeto, de carinho, de atenção. E assim a criança ela cresce com esse sentimento realmente de pertencimento ali na família, né? E ali você vai estar também fortalecendo o emocional dela, gerando laços, ajudando ela no desenvolvimento de raciocínio, capacidade de concentração. Então, realmente tem que sentar, organizar uma agenda, se for necessário, para que se encaixem os horários de todos da casa, para que pelo menos, se não conseguir todos os dias, mas que pelo menos alguns dias da semana seja possível que sentem-se juntos, que estejam presentes, tá? Porque realmente é um momento transformador que precisa ser realizado com muita frequência. Então é aquela famosa frase clichê, mas que é muito verdadeira. O tempo, ele é questão de prioridade. Então você tem que escolher o que é prioridade para você e colocar na balança, né? Trabalho, família, então tudo deve ser balanceado. Mas coloque o seu coração na frente de tudo, faça as escolhas corretas e sempre valorize o que é importante para você. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. A estrutura familiar que diz a respeito como se constrói os relacionamentos em cada família. Segundo o livro da Papalha, antigamente as crianças cresciam em uma família com os dois pais casados. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia 10% das famílias são de divorciados ou de um novo relacionamento. Também uma família que está crescendo bastante são as famílias de gays, lésbicas e também comandada por avós, que são onde as crianças estão crescendo bastante. Também não podemos esquecer como o emocional da criança fica após a separação dos pais. As crianças podem ter alguns tipos de transtornos, como os transtornos de sono, na alimentação, ansiedade, e elas podem adotar uma conduta mais regressiva. Boa noite a todas e a todos. Após a exposição dos demais colegas do grupo, e para finalizarmos a apresentação, deixaremos as 3 perguntas solicitadas pela professora. Primeira pergunta: quando e como surge o senso de identidade? Segunda pergunta: qual a diferença entre baixo e alto controle voluntário e qual a sua importância? E a terceira e última: como o trabalho dos pais poderá afetar o bem-estar dos filhos? Muito obrigado pela atenção.